Muito bem, então nós vamos fazer a leitura do corpo que fala mais do que a voz. Você sabia que a postura corporal influencia o seu tom de voz? Então observe essas posturas, principalmente desse rapaz sentado. Nós sabemos que quando estamos dando aula online, nós precisamos estar com o olhar na altura do horizonte. Nunca você vai dar aula olhando para baixo, porque isso é uma postura depressiva, uma postura que evoca um estado para baixo, de tensão, de baixo astral. Por isso que fala baixo astral, é para baixo. Então, nós temos que, ao atender alguém individualmente, ou ao dar uma aula online, ou até mesmo presencial, é sempre a postura com os ombros abertos, o olhar na linha do horizonte. Por isso que tem a câmera aqui na frente. E, se precisar, o computador você vai colocar num banquinho alto para que você enxergue, ou comprar um tripé para você estar bem na altura dos olhos. Isso influencia o teu tom de voz. Alberto Merabian e Ferres estudaram a comunicação e eles descobriram que 7% do que nós falamos são as palavras, o conteúdo, aquilo que você está falando. 38% é o tom de voz, a musicalidade que sai da nossa voz, a entonação, as pausas, a respiração entre uma palavra e a outra. E 55% é a expressão corporal e a postura. Então, observe que mais de 90% não é a palavra, não é o conteúdo, mas sim o teu tom de voz e expressão corporal. Por isso que às vezes a gente ouve uma música ou uma condução em uma outra língua e a gente fala, nossa, ela me relaxou. Ou, me deixou tenso. Eu nem sei o que a pessoa falou, mas eu fiquei tenso. Porque é o jeito de falar, a entonação, e geralmente ela acompanha a postura, o jeito que a cabeça se movimenta também. Então, nós vamos cuidar muito na hora da condução de um Yoga Nidra, de uma meditação, de um relaxamento ou até mesmo de uma conversa, é a nossa postura, a direção dos nossos olhos e as pausas respiratórias, para que nós possamos dar a musicalidade adequada. Tanto que o músico, uma das primeiras coisas que ele aprende, ou até mesmo uma pessoa que vai fazer um coral cantar, é respirar. Porque é um respiro certo que vai dar a entonação da voz adequada, dependendo do objetivo que você quer. Por exemplo, na comunicação, se eu digo sol, naturalmente vai vir a imagem do sol na sua mente. É natural isso. E se eu falo, na hora do Yoga Nidra, mão, solte a sua perna. Isto virá espontaneamente na cabeça da pessoa. Então, a palavra induz. E se eu falo com um tom de voz seguro, assertivo, firme, eu transmito segurança para a pessoa. Porque é diferente eu falar, relaxa tua mão, teu braço. Agora teu ombro. Você percebe que esse tom de voz, ele não está apropriado, ele está inseguro, ele está passando dúvida, aí a pessoa não consegue relaxar, porque ela vai receber a intenção e a intenção já está sendo clara no tom de voz da pessoa. Ela não se preparou. Então, na hora de eu conduzir um yoga nidra, um relaxamento, uma meditação, eu preciso me preparar antes. É como uma condução de uma aula, de uma dança. A pessoa precisa se preparar para poder dar os passos certos, dar o comando adequado, correto para o outro. Até mesmo na hora de fazer uma receita de um alimento. Você vai ensinar culinária, precisa ter treinado antes para passar segurança, porque senão o outro sente que você está confuso e se não tiver confiança, o outro não faz, o outro não aprende. Essa é a postura adequada de quem vai receber o relaxamento.
uma almofada embaixo da perna ou da coxa, dependendo da curva da coluna, uma almofadinha bem baixinha ou um cobertorzinho dobrado embaixo da cabeça. Isso se a pessoa sente conforto, principalmente quem tem as lordoses nas costas. Mas se a pessoa tem a coluna retinha, ela não precisa de nada disso. Se ela não tem nenhuma dor nas costas, ela fica plana totalmente e não precisa. Mas quem está conduzindo não pode ficar deitado. Quem está conduzindo tem que ficar sentado com a coluna ereta ou no máximo encostado na parede para o tom de voz ficar claro e sair mais assertivo para o grupo ou para a pessoa que está ouvindo. E quando a pessoa tem uma dificuldade, alguma resistência, você deve falar para ela aceitar e ser gentil com a sua própria mente. A nossa mente será conquistada gradualmente. Então a pessoa fala assim: eu não consigo relaxar. Fala, não tem problema, tá tudo certo. Você vai conquistar isso com o tempo. Seja amoroso com a sua mente. A vida inteira ela ficou indisciplinada e agora você não quer um resultado tão rapidamente. Vai ser um passo a passo, uma gota de cada vez. E aí vamos sendo gentis e firmes com a conquista que vamos alcançando. Com ou sem música? Nós podemos usar músicas desde que sejam tocadas, suaves, sons de natureza, desde que seja agradável para a pessoa. Ou o silêncio também é muito recomendado, que a pessoa se adapta aos sons do ambiente e está tudo certo. E no Yoga Nidra, a gente sempre inicia pedindo para a pessoa ter um objetivo, que é o Sankalpa, porque na hora certa nós vamos pedir para ela trazer, imantar, ideoplasmar. Então agora nós vamos partir para as nossas práticas da adequação da voz.